Olá, meu nome é João Carvalho e esse é o canal João Carvalho, Mentoria e Questões para Passar. Então, nesse vídeo, venho trazer para vocês a provável estrutura da prova para o cargo de técnico da Defensoria Pública, do concurso da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, que vai ocorrer agora no dia 15 de outubro, domingo. Então, sem mais delongas, vamos à estrutura que eu vislumbro para essa prova. Então, conforme consta no edital, língua portuguesa contemplará 13 questões. E aí eu já deixei aqui para vocês algumas observações e mesmo a estrutura que eu imagino para a prova. Então eu imagino aí pelo menos 3 textos, né, com a possibilidade de, inclusive, ter mais do que esse quantitativo. Então é interessante você já se preparar para esse cenário, porque historicamente a banca gosta, né, e principalmente nos últimos tempos, nos últimos anos, a banca gosta de colocar bastante texto, charge e outros modelos de texto para, a partir desse texto, fazer as suas perguntas. Sejam elas perguntas de interpretação, ou mesmo questões relacionadas à gramática, à escrita e por aí vai. Então, eu fiz aqui a divisão, né, considerando aí 5 questões de interpretação. Então, questões relacionadas ao texto, questões de entendimento mesmo do que o texto propõe, enquanto a questão da tipologia e do gênero, eu acredito que venha pelo menos uma questão aí também. Coesão e coerência, talvez uma relação entre esses dois institutos, essas duas dinâmicas, isso daí a banca utilize para criar uma questão. A seleção vocabular também, acredito que tem uma questão na sua prova, ou perguntando um termo que seria sinônimo do que foi colocado no texto, ou então um que é diferente do que foi colocado no texto. Então, trabalhar mesmo com essa questão do entendimento de um determinado termo e a sua relação com os seus sinônimos e antônimos. A colocação pronominal, então próclise, ênclise e mesóclise, acredito também em uma questão. Uma questão relacionada a verbo, principalmente aí no que tange à questão do tempo verbal, do tempo e do modo verbal. Então, colocar ali um determinado sintagma e pede para que você assinale qual o tempo que aquele verbo está empregado. Se é presente, futuro, pretérito, se é o modo indicativo, subjuntivo e por aí vai. Uma questão de conjunção, e aí eu acredito numa questão que seja colocada uma determinada conjunção e pede para que você assinale qual o sentido que aquela determinada conjunção apresenta. Se é uma conjunção com sentido concessivo, aditivo, alternativo e por aí vai. Acredito também em uma questão de crase, perguntando se o uso é obrigatório, facultativo ou mesmo proibido. Então, acredito em uma questão nesse sentido. E também uma questão de pontuação, principalmente na utilização da vírgula. Então, em língua portuguesa, acredito que a prova venha com uma estrutura semelhante a essa. Informática, 7 questões. Basicamente, a gente tem Word, Excel e PowerPoint na prova. Acredito que a prova vai trazer mais questões de Word e Excel. E aí, no que tange ao Word, trazendo ali uma questão de formatação de texto, ou a utilização de negrito, itálico, subscrito, sobrescrito, talvez uma tecla de atalho associado a essas formatações, uma questão aí de impressão, e uma questão também de mala direta, que é algo que a banca tem um costume de cobrar. De Excel, eu coloquei aqui uma questão de tabela dinâmica, né? Então, a partir de certos dados, você consegue formatar uma tabela dinâmica e aí a banca pode trabalhar com esse entendimento da tabela dinâmica, dos comandos relacionados à tabela dinâmica. Então, é importante você fazer esse estudo. Gráfico, também uma questão bem possível de cair na prova, ou por meio de um desenho ou por meio de um conceito, e aí pede para que você assinale
o gráfico correspondente, se é um gráfico rosca, pizza, linha, barra, dispersão e por aí vai. E também as funções. Eu acredito particularmente aí talvez na função se caindo na sua prova. Para PowerPoint, acredito que dentro da temática slide e texto possa cair uma questão. Noções de direito, 10 questões. Então, dessas 10 questões, acredito aí Constituição Federal, 2 questões. Constituição do Estado de Minas, 1 questão. E aí eu acredito aqui que a Constituição do Estado de Minas Gerais vai trazer uma questão, de alguma forma, de algum assunto que não esteja explicitamente colocado na Constituição Federal. Então, o que tiver de diferente da Constituição Federal, eu acredito que tem uma boa possibilidade de cair. E aqui na Constituição Federal, eu acredito naquelas temáticas que normalmente costumam cair em prova, direitos e garantias fundamentais, por exemplo, é uma boa aposta. A questão ali das funções essenciais da justiça também é uma boa aposta. E outros temas aí que também podem vir na sua prova. Lei 869 de 52, até coloquei aqui como um tema bem específico, bem provável de ser cobrado, e acredito que a banca vai pesar a mão. Vou colocar aqui 3 questões, até porque no edital essa lei foi bastante detalhada, né? Foi colocado ali bastante tópicos que a banca pode eventualmente cobrar na sua prova. Então, eu acredito que aí pelo menos 3 questões desse normativo em relação ao estatuto aqui dos servidores serão cobrados. Uma questão de ato ou poder administrativo, ou mesmo relacionando os dois temas. Uma questão da Lei Complementar 80 de 94, que, salvo engano, é a lei que trata ali da Defensoria Pública a nível federal. A Lei 8429, que é a Lei de Improbidade, então acredito em uma questão. Não acredito em nada muito específico, não. Se você fizer uma leitura dessa legislação com atenção, acredito que você já vai conseguir resolver essa questão. E uma questão aqui da Lei Complementar 65 de 2003. Conhecimentos específicos. Até é difícil trazer aqui para vocês tópicos importantes, porque são 40 questões e o edital é bem extenso. Então, eu acredito que essa prova vai ser bem diluída, né? Você pode ali facilmente visualizar na prova questões de comunicação, questões relacionadas à função, PDCA, há temas que normalmente caem em provas que cobram ali a administração geral, mas como são 40 questões, a possibilidade de cair várias temáticas e uma boa porcentagem do que foi colocado no edital é bem grande, né? Então, é outro tema que certamente vai constar na sua prova, é a arquivologia também, consta no seu edital de alguma forma, até de forma bem detalhada, mas não dá para desprezar nenhum desses tópicos. Inclusive, as questões podem auxiliar você muito nessa reta final. Eu fiz um material de conhecimentos específicos, 140 questões, um material bem interessante, material com gabarito e com total apoio, total embasamento no que foi colocado na referência que foi utilizada no edital desse concurso público. Então, quem tiver interesse, na descrição desse vídeo consta o link. O material está em promoção, então quem tiver interesse vale super a pena. Tá bem? Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever nesse canal, curtir esse vídeo, compartilhar e também deixar seus comentários. Muito obrigado e até uma próxima!